Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso, falando hoje, galera, terminando o nosso período imperial, né? Terminamos colônia, agora vamos terminar império, daqui pra frente só Brasil, república, beleza? Falando sobre segundo reinado, a nossa aula de hoje vai falar sobre o final do segundo reinado, campanha abolicionista e campanha republicana, beleza? Vamos lá. O que foi a campanha abolicionista? A gente tem que entender, né, se você não viu os outros vídeos ainda sobre o segundo reinado, principalmente aquele que fala sobre política externa, dê uma olhadinha nele. Porque lá eu falo sobre como a relação de Brasil e Inglaterra começa a se estremecer, né? Depois volta na Guerra do Paraguai, ou seja, dá uma olhadinha lá. Mas eu vou dar uma resumida para você que não viu o vídeo, mas eu indico que você veja para esclarecer melhor para você. Bom, a campanha abolicionista ela foi um movimento que acontece a partir da relação externa. Por quê? Porque o mundo todo está substituindo, desde o século XVIII, a mão de obra escrava pela mão de obra proletária, ou seja, pelo trabalhador. Isso não acontece porque as pessoas são boazinhas, qual é o interesse político, econômico? É porque percebe-se que ter um trabalhador é mais barato do que ter um escravo, tá? O que acontece essa tentativa de mudança também vai abalar o Brasil. Se você viu outro vídeo, de novo, repetindo, dá uma olhadinha lá, a gente vai falar sobre a Bill Aberdeen, que é uma das leis que a Inglaterra impõe ao Brasil. Que caso veja algum navio brasileiro transportando escravos, traficando escravos, vai ser capturado e vai ser punido como crime. Em 1850, a primeira das leis abolicionistas vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei ela vai fazer com que seja proibido o tráfico atlântico negreiro. Isso significa que o Brasil não vai poder mais trazer escravos negros de origem africana para cá. O que acontece é que o tráfico negreiro continua acontecendo, só que não atlântico, e sim interno. Mas a primeira lei que então vai, de certa forma, ser abolicionista, fazer parte da campanha abolicionista, é essa lei Eusébio de Queiroz de 1850, tá? A pressão pela abolição da escravatura é muito grande, né? Dos liberais, dos negros libertos aqui, dos intelectuais negros aqui, a gente tem vários, a gente pode falar sobre José do Patrocínio, a gente pode falar sobre diversas figuras que lutaram politicamente, intelectualmente, para poder ajudar no processo de abolição da escravatura. O Brasil, infelizmente, foi o último país a abolir a escravidão. E isso é uma vergonha, né? Mas a gente tem que, pelo menos, perceber que a luta pela abolição da escravatura foi uma luta, não só uma luta ampla, não, foi uma luta dos próprios negros, então, libertos, ou dos negros escravos, então, libertos no processo de abolição. A intelectualidade negra naquele momento começa a se organizar para uma luta abolicionista, os liberais pensam no abolicionismo, então começa um movimento abolicionista. Daniel, então tudo bem, abolição tranquilo. Não pode. Por quê? Porque o que sustenta o segundo reinado, a gente lembra disso nas últimas aulas, que o que sustenta o segundo reinado é o latifúndio cafeeiro. Não entendi. O que sustenta o café? Quem produz o café? O escravo negro de origem africana. Então os latifundiários nunca vão aceitar a abolição da escravatura. E são eles que sustentam desde o começo Dom Pedro II e o seu reinado. Então o Império Brasileiro no segundo reinado está sustentado sobre a sociedade cafeeira. E essa sociedade está baseada na estrutura escravocrata. O que vai acontecer? Com cada vez mais pressão da Inglaterra, pressão interna pela abolição da escravatura, a força de Dom Pedro II vai caindo porque o apoio que ele recebe da elite agrária, latifundiária, cafeeira, também vai diminuindo, né? Por exemplo, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, mais tardiamente nós teremos a chamada Lei do Ventre Livre, ou seja, todo filho de uma escrava será considerado livre, tardiamente, o que é muito complicado, porque como um filho vai nascer livre e não vai depender da mãe ou do pai, ou seja, ele, por conseguinte, ele vai acabar se tornando também escravo, então é uma lei que não faz muito sentido. Então, a criança vai nascer e vai sair por aí livre e pronto, independente. Não existe, né? É quase uma paródia, se você pensar, né? É uma piada. Mais tardiamente vai haver a lei dos sexagenários, que é a lei que vai falar que a partir de 60 anos de idade o escravo já é considerado livre, né? O que também é muito complicado, porque a média de idade, né, a expectativa de vida não era de 60 anos.
Ou seja, você está vendo que até agora são todas medidas legais, mas apesar de vitoriosas nas suas proposições, elas são complicadas, são paradoxais por conta dos momentos. Ou seja, o ventre livre não faz sentido a independência da criança, né? Natural. E a outra da expectativa de vida aos sexagenários. O escravo, na condição de escravo, chegou aos 60 anos no Brasil, né? Quer dizer, eram raros os casos nesse sentido. E por fim, nós temos a Lei Áurea, que acontece em 1888, né? Essa sim, a Lei Áurea, que vai abolir a escravidão. Só que, prestemos atenção, a Lei Áurea vai abolir a escravidão, oficialmente. Mas ela não vai abolir a escravidão, que vai continuar acontecendo. Por quê? Porque existe uma diferença entre o legal e o aplicado, né? O cumpra-se. Então, a escravidão, apesar de oficialmente ser abolida, ela continua acontecendo. E tem uma outra coisa. Quando a escravidão é abolida em 1888, não existe nenhum plano de reintegrar socialmente. Pelo contrário, o que acontece é que esses ex-escravos passam a estar perdidos. Eles não são escravos, mas também não são cidadãos brasileiros, né? Não tem profissão, não tem ofício. Ou seja, eles se encontram perdidos num limbo. A saída é começar fazendo cada vez mais subtrabalhos, ou seja, é uma escravidão dentro da lógica do trabalho. Ou seja, até a abolição da escravatura ela foi prejudicial nesse sentido ao negro já brasileiro, de origem africana, feito de escravo no Brasil desde o processo colonial até o Império. Então, o que a gente está querendo dizer é que, apesar do esforço, sempre foi complicado e sempre foi implicado nesse caso, até mesmo na abolição ao negro, a tarefa de reintegrar-se individualmente, que é impossível, né? Vai acontecer em 1888, ao menos é uma liberação oficial, né? Mas isso é muito importante, pensar que essa medida foi uma canetada, não foi uma atitude legal e não uma atitude legítima. Existe uma diferença entre o que é legal e o que é legítimo. Às vezes é a mesma coisa, né? O que está escrito e aquilo que se entende, aquilo que se percebe. Nesse caso, era a abolição da escravatura legal. Mas na prática, ou seja, o que é legítimo é entender que não houve uma abolição de fato. Houve, na verdade, uma liberação, uma canetada, uma atitude legal, mas que não reintegrou os negros na sociedade, os negros feitos de escravos, e os ex-escravos passaram a ser subtrabalho. O preconceito que a escravidão acarretou também foi extremamente forte, ou seja, até os dias de hoje, depois de 300 anos de escravidão, 350 anos de escravidão, a gente tem implicações, né, na sociedade no que se refere à luta racial, à identidade, a espaço nas universidades e mercado de trabalho. A gente está falando ainda de coisas que aconteceram no Segundo Reinado, ou seja, a gente percebe que não foi bem feito. Pelo contrário, foi uma liberação. Bom, entendido a campanha abolicionista que vai pressionar o Segundo Reinado e próprio Dom Pedro II por conta da base latifundiária que era estruturada no processo escravocrata, com o fim da escravidão, então, o Segundo Reinado fica cada vez mais frágil. E, por fim, a gente vai falar da campanha republicana. O que seria a campanha republicana? É muito amplo esse termo, né? Há uma pressão de república. O Brasil naquele momento, um império entre repúblicas, né? Na América Latina já aconteceram, na verdade, diversas repúblicas, proclamações de repúblicas. Então, todo mundo é uma república, né? Com suas características, defeitos, qualidades, e o Brasil ainda é um império. Isso é visto como um retrocesso. Bom, o que vai ser o fator fundamental? A participação do exército. Na verdade, a proclamação da república também é um golpe militar. Marechal Deodoro da Fonseca vai ser responsável por esse golpe. E o que vai influenciar os militares? Primeiro, a ideia de poder. Quando acontece a Guerra do Paraguai, os militares, se aproximando até os uruguaios e os argentinos que formavam a Tríplice Aliança, começam a perceber as vantagens e o destaque do exército e o papel militar nessas repúblicas. E eles começam a entender que numa república os militares vão ter cada vez mais força, né? Isso é interessante. E também são influenciados por ideias positivistas, as de Augusto Comte, né, que inclusive estão caracterizadas na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Uma espécie de ideia de civilização, de desenvolvimento baseado no esforço, do que a gente chama de filosofia positiva, né, que não durou muito tempo, né, não teve muito sucesso de empreitada filosófica, e hoje é vista como, na verdade, um momento de retrocesso ou estagnação do pensamento filosófico.
Mas o que a gente está propondo aqui, para você entender melhor, é que o pensamento positivista de ordem e progresso, de civilização, de construção pátria, e a necessidade de ter mais poder às forças armadas nessas repúblicas, como são atraídos Deodoro da Fonseca, como é atraído Deodoro da Fonseca, perdão, vai fazer com que haja um movimento militar, né, de campanha republicana. Então, os militares foram fundamentais nesse processo de proclamação da República, mas não foi democrático, não foi uma ordem social, não foi uma posição popular, foi um golpe militar que aconteceu, depondo Dom Pedro II, e a partir de 1889, veja só você, um ano só depois da abolição da escravatura oficial, vai acontecer a proclamação da República. Uma república que o povo não entende muito bem, porque não participa desse momento. Os militares dão o golpe e percebem o movimento. A alta, digamos assim, a alta cúpula militar das Forças Armadas, mas não a população. Essa permanece distanciada da sociedade, abandonada pela administração desde o Brasil colônia e desde a independência, falando de Brasil como Brasil mesmo, independente, né, e continua a sofrer das mazelas sociais. Agora, a partir de agora, nessas próximas aulas, a gente vai falar de Brasil República, tá? Fechamos colônia, tá? Fechamos pré-colonial, fechamos Brasil colonial e fechamos Brasil Império. A partir de agora, nossas aulas serão só de Brasil República. E, Daniel, eu não vou assistir mais Brasil Colônia? Nós temos uma playlist de vídeos aí para vocês assistirem desde a primeira aula, tá? Então fiquem à vontade, nós temos exercícios também, as aulas que eu produzi, que o Super Concurso produziu, estão aqui para você utilizar. Faça bom uso delas, estude, beleza? Um forte abraço para vocês e bons estudos!